Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Boletim Suprem de Boas Notícias. Hoje vamos falar de grandes feitos na educação, natureza, saúde e no mercado de trabalho, além de outros destaques positivos. Vamos conferir as novidades. Mas antes você pode ajudar a gente a fazer o boletim, sugerindo os tipos de pauta que você quer ver aqui no canal Suprem. Comente aqui qual temática ou deixe uma sugestão de notícia positiva que a gente vai atrás da informação mais precisa para você. Nós vamos começar hoje contando a história de Márcio Júnior, ou Márcio Cabecinha, como é conhecido. O professor e treinador de basquete, que com quase 25 anos de carreira já formou mais de 1.500 atletas, se tornou referência no esporte para estudantes da rede pública de Taguatinga, no Distrito Federal. E quem nos conta a história desse brasileiro incrível é a repórter Marisol Cadirige. A nossa reportagem de hoje é sobre quem somos e o nosso papel na sociedade. Estes alunos aproveitam bem a oportunidade de ter suas vidas transformadas por meio do esporte. Uma referência no esporte para os estudantes da rede pública de ensino em Taguatinga, o professor Márcio Júnior já formou mais de 1.500 atletas ao longo de 25 anos. O mineiro, formado pela Universidade Católica de Brasília em 2000, começou a treinar em 1987 no projeto social do Centro de Iniciação Desportiva, o CID, uma iniciativa que amplia o acesso dos estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal ao esporte, oferecendo conhecimento técnico e tático de diferentes modalidades esportivas. As práticas são orientadas por professores de educação física, visando a iniciação, o aperfeiçoamento e a orientação dos atletas nas competições, com uma educação consciente, construtiva, socializadora, permanente e transformadora. Márcio já passou por clubes como Vizinhança e pelos principais times de basquete de Brasília. Por aqui, no Centro de Ensino Médio Escola Industrial de Taguatinga, a experiência se torna voz para conduzir com diálogos incentivadores a transformação de vidas. A gente sempre ouve aqueles discursos de motivação, que a gente tem que ter motivação para fazer as coisas, né? Que a gente tem que acordar animado, mas nem todo dia a gente acorda assim. E eu percebi, nesses anos como professor, treinador, que o que faz a diferença é a disciplina. Quando a gente tem disciplina para fazer aquilo todos os dias, inevitavelmente o resultado vem. Não vai ser hoje, não vai ser amanhã, vai ser ao longo da nossa vida. Então o que eles estão construindo aqui é algo que é para a vida deles. Nem todos vão se tornar atletas, mas eles vão ser excelentes médicos, excelentes professores, excelentes educadores, excelentes repórteres. Então, o que há na vida é você ter constância, disciplina e paciência, que o resultado vem. É isso que eu tento construir com eles. Na Escola Industrial de Taguatinga, no Distrito Federal, os mais de 2.000 alunos se dividem em 18 equipes. A instituição tem times de handball, basquetebol, voleibol, futsal, xadrez, tênis de mesa e esportes. É bola no pé, na mão, na cesta. E a garotada não para. A escola busca ocupar os alunos física e mentalmente. Tudo em busca de uma vida promissora. E o mestre, é claro, sempre de olhos abertos e atentos, apita para orientar a disciplina. Em quadra, meninos e meninas jogam pela inclusão. É a receita da diversidade para incluir
tudo junto e misturado. Uma imagem que merece nossos aplausos. Com o professor Márcio, a escola já participou de disputas nacionais e internacionais, ficando sempre entre os 5 melhores lugares. O Centro de Iniciação Desportiva é uma realização da Secretaria de Estado da Educação e está por todo o Distrito Federal. Atende no contraturno a estudantes de 8 a 17 anos. Aqui é um programa da Secretaria de Educação, que são os chamados CIDs. Aqui na escola é o polo de basquete, então a gente acolhe diversos estudantes, desde os mais pequenos até maiores, do ensino médio, de várias escolas públicas do Distrito Federal. Então o professor Márcio, ele atua aí com estudantes de várias escolas, uma vez que aqui é o polo do CID de basquete. Aqui na escola a realidade mudou, porque quando a gente fala de esporte, nós estamos falando de disciplina, nós estamos falando de estratégia, de trabalho em equipe, de aprender a ganhar, porque a gente tem que saber ganhar, e também de aprender quando perde. Então mudou toda a rotina da escola, toda a cara da escola. Os estudantes ajudam a gente a manter a escola mais limpa, a civilidade aqui dentro. E eu imagino que, se aqui é o lugar de plantar a semente, quem vai colher isso é a sociedade. Em 2021, retornei um pouco para fortalecer meu peso. Eu já recentemente, como eu preciso dormir bem, se alimentar bem, todos os meus colegas eles são meus bacanas e eles me chamam de Xandão todo dia. Cuidar quem cuida da gente. Não esquecer daqueles que abriram nossos caminhos e orientar as gerações para a construção de um mundo melhor. Hoje, o professor Márcio cuida do pai, que foi diagnosticado com Alzheimer, e o Brandon, que foi aluno daqui, atualmente já dá aula numa outra instituição. É uma gratificação muito grande, né? Por quê? Porque o que o Márcio passa pra gente é muito importante. Muitos de nós vêm da periferia, não tem um ensino tão bom, um tanto de pai, de escola, de outras diversidades. Só que o que a gente aprende com o esporte, a gente leva pra vida, entendeu? Eu poderia muito bem ter feito ou sido outro tipo de pessoa, mas o que eu aprendi aqui, hoje, durante meus 3, 4 anos aqui no CID, foi o que me transformou na pessoa que eu sou hoje. Eu acredito que para a gente se tornar aquilo que a gente quer ser, a gente tem que fazer o que os outros não fazem, né? Então aqueles que querem descansar é ótimo, é excelente, tudo no seu tempo, mas preguiça, há duas diferenças, né, entre descansar e preguiça. Aquele que descansa, ele está recuperando o que ele tem que fazer. E aquele que é preguiçoso, para ele sempre é descansar, entendeu? Então a gente tem que fazer o que os outros não fazem para a gente se tornar aquilo que a gente quer ser no futuro. E agora a repórter Isabela Souza nos apresenta uma política pública fundamental do Distrito Federal. A alimentação dos estudantes da rede pública está cada vez mais abastecida pela produção da agricultura familiar, garantindo saúde e sustentabilidade para a população. O governo do Distrito Federal anunciou um investimento de mais de 32 milhões e 600 mil reais na aquisição de frutas e hortaliças para as escolas. Este valor representa o maior investimento já realizado no programa de alimentação escolar, com um aumento de mais de 20% em relação ao ano passado. A compra será realizada pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. A chamada pública para a seleção dos fornecedores foi lançada em 9 de agosto e os acordos firmados garantirão o fornecimento dos alimentos no próximo ano letivo. Serão adquiridas 32 variedades de frutas e hortaliças, como abacate, limão, morango, repolho, beterraba, cenoura e tomate. Os produtos provenientes da agricultura familiar e principalmente da agricultura familiar local, eles são muito mais frescos, né? Então eles são colhidos no fim de semana e entregues nas nossas escolas na segunda-feira. Então, assim, a importância é que os alimentos venham mais frescos, muito mais variados, e aí é muito importante esses alimentos também
porque assim, a gente está criando um círculo virtuoso, né? A gente compra da agricultura familiar, que são agricultores que têm filhos que estudam nas escolas, e a partir disso, os próprios filhos comem a plantação dos seus pais. Então, isso, assim, a gente gera esse interesse de onde que vem o alimento, como que ele surgiu. Então, assim, não só a parte nutricional, que é muito importante, que são frutas e verduras variadas, né? Fonte de fibra, fonte de vitaminas, mas também a parte de educação alimentar e nutricional. Então, o aluno, ele tem interesse pelo alimento, ele tem interesse de saber de onde vem esse alimento. E quando a gente fala que o alimento ele é colhido no fim de semana e entregue na segunda-feira, eles têm essa curiosidade para saber o ciclo, né, de como o caminho que o alimento até chegar no seu prato. Então, isso é muito importante, isso ajuda na formação de hábitos alimentares saudáveis para os estudantes. Para falar, né, sobre o PENAI, sobre essa proporção, tem que fazer um pouco do resumo, né, de como é que é a nossa rotina aqui, né? Então, nós somos produtores, né, assentados de reforma agrária aqui no Distrito Federal. Temos várias escolas rurais que a gente atende, né, desde 2017 através do PENAI. Né? Desde 2017, desde 2015, produzimos orgânicos aqui e fornecemos para o PENAI, só que no modelo convencional. O nosso produto orgânico ia para as escolas no preço convencional. E, ano passado para cá, fez o primeiro projeto piloto, né, que nós estamos rodando e findando o contrato agora, de produtos orgânicos na merenda escolar. Os alimentos serão distribuídos em todas as 14 regionais de ensino do Distrito Federal, chegando a 684 escolas e beneficiando 400.370 estudantes. Há também um contrato específico para a compra de alimentos orgânicos, atualmente destinados às regionais do Guará, São Sebastião e Núcleo Bandeirante. É uma política pública, na verdade, né? A gente trabalha dentro da Secretaria de Educação, o Governo do Distrito Federal, ali, junto com a Secretaria de Agricultura, para fomentar a agricultura como uma forma geral dentro do GDF e do entorno, né? A gente chamado aí do nosso grande entorno. Então, a gente fomenta realmente essas cooperativas, essas associações, para desenvolver, né, produtos de maior qualidade para chegar na mesa dos nossos alunos. Então, é uma política pública muito importante hoje. E quando a gente fala de uma alimentação saudável, a gente fala aí desses gêneros maravilhosos, né? A gente lançou aí agora um edital de chamada pública no valor de 32 milhões, que foi lançado. Hoje nós já executamos o contrato, né, da agricultura familiar. Temos aí mais de 30 itens da agricultura e temos mais de 19 contratos. E temos duas regionais hoje de ensino, que é o Guará e São Sebastião, que todos os produtos são orgânicos, né? Então todos esses 30 e poucos itens aí são orgânicos e agora estamos inserindo agora nesse próximo contrato agora mais uma regional que é o Núcleo Bandeirante. Com esse investimento, os estudantes recebem alimentos frescos e uma alimentação saudável. A medida também beneficia os agricultores familiares e o desenvolvimento local. Nossos filhos estudam aqui, né? Eu tenho 3 filhos que estudam na escola pública, né? Tem 2 que estão em escola, outro está em creche. Mas recebe alimento, né, dessas cooperativas, da gente, que nossos produtos orgânicos que vai para cá. Então, nossa primeira regional, que é atendida com produto orgânico, é São Sebastião, né, que é daqui da nossa cidade. Meus sobrinhos, meus vizinhos, todos os filhos estudam aqui e recebem esses produtos. E eles acompanham, então um feedback muito bacana, né? Nós entregamos morango orgânico, para você ver. Quando nós estudávamos, não tinha, né? A merenda escolar era um copinho de suco com uma bolacha seca. Aí você pensa, hoje chegar morango orgânico na escola. Né? Tem crianças que só vão comer um morango orgânico nas escolas, que o poder aquisitivo é muito baixo, nunca vai conseguir comprar um produto desse e consumir à vontade, igual é na escola. Você vê a farra que é isso na escola, sobre impacto financeiro, sobre esse impacto na vida das famílias. Quando nós operamos um PENAI desse aqui, muda toda a realidade da cidade. Né? Na cidade de São Sebastião, em específico, desde quando nós começamos a rodar o PENAI, todo o comércio da cidade começa a se desenvolver em prol disso. Com o aumento de recursos, o número de agricultores familiares participantes do programa passará de 634 para 817. Todos os contratos são monitorados por um grupo composto pela Secretaria de Educação, pela Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, que oferece suporte direto aos produtores. Já pensou em estudar em uma das melhores universidades da América Latina? Pois é,
A Universidade de São Paulo está oferecendo vagas para cursos gratuitos e à distância em diversas áreas do conhecimento. Entre os destaques estão análise de dados com Python, psicologia e direitos humanos e computação em nuvem. O cadastro é feito pelo site Apollo, plataforma oficial de cursos da USP. São 10.000 vagas e o prazo para inscrição varia conforme o curso selecionado. Além de cursos 100% gratuitos, a USP também oferece opções pagas, como MBAs, que contam com algumas vagas gratuitas. Segundo a instituição, os cursos são uma ótima oportunidade de qualificação e todos garantem certificado, o que pode ser um diferencial no mercado de trabalho. Segundo o ranking universitário Folha, a USP foi eleita a melhor universidade do Brasil por 3 anos consecutivos, dando mais valor para a certificação pela instituição. Para se inscrever, basta acessar a página do Apollo em www.uspdigital.usp.br/apollo e preencher o formulário online. Também é necessário anexar a documentação solicitada para garantir a participação nas aulas. Em uma cerimônia emocionante, a USP entregou diplomas para os familiares de 15 alunos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, que foram mortos durante a ditadura militar. A iniciativa honra a memória dos ex-alunos e contou com a presença de familiares, estudantes e movimentos sociais. Carlos Eduardo Pires Fleury, Catarina Helena Abissá, Fernando Borges de Paula Ferreira, Francisco José de Oliveira, Helenira Rezende de Souza Nazaré, Isis Dias de Oliveira e muitas outras vidas e oportunidades interrompidas de fazer transformações na sociedade. Essas pessoas que deixaram o exemplo, ou melhor, o legado em defesa da democracia, na maioria, são estudantes impedidos de receberem seus diplomas depois de formados. Estamos falando de pessoas mortas ou desaparecidas durante a ditadura militar. Reparar vidas não é possível, mas é possível reparar historicamente injustiças de atos de uma imposição de ideais e honrar a memória daqueles que foram vítimas disso. A Universidade de São Paulo, por meio da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, em parceria com outras instituições, realizou no dia 26 de agosto, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a cerimônia de entrega de diplomas póstumos a familiares de 15 estudantes que tiveram suas trajetórias interrompidas pelo regime brasileiro. O objetivo de conferir diplomas honoríficos é fruto do projeto Diplomação da Resistência, que pretende estender o ato para 31 pessoas. Segundo a Comissão da Verdade da USP, as vítimas fatais na universidade foram 39 alunos, 6 professores e 2 funcionários. Na ocasião da entrega dos diplomas, foram exibidos vídeos com um pouco da história de cada um e cada uma e depoimentos dos familiares ainda vivos. E Tia Isis era uma jovem muito sensível e muito voltada para as artes. Ela pintava, desenhava, tocava piano. Também era muito inteligente, mas, sobretudo, ela era muito corajosa e decidida do que queria fazer da sua vida. E é essa coerência entre o que ela queria e o que ela fazia que a levou a lutar por um país mais justo e menos desigual. A história da Jeane é a história somente dela. É uma história da cidade, é uma história do Brasil, é a história da América Latina. E por isso, essa memória histórica dela vive e vai continuar vivendo por muitos anos entre nós, nos ensinando história. Aqui, em Brasília, na UNB, foi feita a reparação histórica atribuindo um diploma
póstumo a um desaparecido da ditadura militar. Estamos falando de Onestino Guimarães, um líder estudantil que desafiou o regime falando de educação e democracia, mas que também gostava de poesia. Hoje, Onestino Guimarães terá sua vida contada em uma obra cinematográfica que está em fase de produção. Uma nova tecnologia chamada estimulação cerebral profunda adaptativa está mudando o tratamento para pessoas com Parkinson. Usando um dispositivo com inteligência artificial, a técnica ajusta os tratamentos em tempo real e promete reduzir os sintomas em até 50%. A estimulação cerebral profunda adaptativa é uma técnica que utiliza inteligência artificial para tratar os sintomas da doença de Parkinson. Recém-publicada na Nature Medicine, essa abordagem promete melhorar a qualidade de vida de milhões de pessoas ao redor do mundo que sofrem com essa enfermidade. Diferente da estimulação cerebral profunda tradicional, que gera estímulos cerebrais que evitam os sintomas ao longo do dia, a adaptativa ajusta os níveis de estimulação cerebral em tempo real, de acordo com as necessidades do paciente. Utilizando eletrodos finos que captam dados do cérebro, a técnica permite que os estímulos sejam liberados somente quando necessários, minimizando efeitos colaterais e melhorando a precisão do tratamento. Por isso, a novidade já está ficando conhecida como marca-passo cerebral, em alusão ao marca-passo que ajuda no bom funcionamento do coração. Nos testes iniciais realizados com 4 pacientes, a nova técnica conseguiu reduzir em até 50% os sintomas mais incômodos da doença. A inovação é especialmente promissora para aqueles que já utilizam a estimulação cerebral profunda tradicional, oferecendo um controle mais eficaz dos sintomas residuais, sem agravar outros. Segundo os pesquisadores envolvidos no estudo, o método tem o potencial de transformar o tratamento do Parkinson, tornando-o mais personalizado e eficaz. No entanto, ainda há desafios a serem superados, como a necessidade de clínicos altamente treinados para operar o dispositivo. No futuro, os cientistas esperam desenvolver funcionalidades que permitam ao dispositivo gerenciar grande parte do tratamento de forma autônoma, reduzindo a necessidade de visitas frequentes às clínicas. No dia 5 de setembro, celebramos o Dia da Amazônia, um dos patrimônios naturais mais importantes do mundo. O bioma desempenha um papel crucial no equilíbrio ambiental e climático do planeta e é essencial para a conservação dos recursos hídricos. A data de 5 de setembro marca a comemoração do Dia da Amazônia, um bioma fundamental para a vida no planeta, que ocupa grande parte da região norte do Brasil. A data foi estabelecida pela Lei 11.621, de 2007, em referência à criação da província do Amazonas em 5 de setembro de 1850. A Amazônia, com aproximadamente 5 milhões de quilômetros quadrados, se estende a 8 países além do Brasil: Colômbia, Peru, Bolívia, Venezuela, Equador, Guiné, Suriname e Guiné Francês. É tão extensa que seria o 7º maior país do mundo. A bacia hidrográfica amazônica contém cerca de 20% de toda a água doce do planeta e mais de 80% das águas superficiais do Brasil. A Amazônia é habitada por mais de 400 espécies de anfíbios, 1.300 espécies de aves e mais de 400 mamíferos. Milhões de espécies animais e vegetais ainda não foram descobertas ou catalogadas. No entanto, o bioma enfrenta ameaças como desmatamento, queimadas, tráfico de espécies, garimpo ilegal e ataques aos povos indígenas. Um fenômeno chamado rios voadores é responsável por transportar água em forma de vapor a até 3.000 quilômetros, influenciando o clima de regiões distantes. Esse fluxo de vapor é crucial para as chuvas em áreas fora da Amazônia.
No entanto, a Amazônia tem sofrido com secas e estiagens recentes, que afetam rios importantes como o Rio Negro. Além de celebrar, é tempo de refletir sobre a importância desse bioma para o clima e o planeta. Um lembrete sobre a beleza e a urgência de proteger a Amazônia. Boas notícias na economia. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 6,8% segundo o IBGE, atingindo o menor patamar desde 2014. Além disso, o número de pessoas ocupadas bateu recorde, com 102 milhões em atividade, mostrando uma recuperação significativa na economia do país. De maio a julho de 2024, o Brasil registrou uma taxa de desemprego de 6,8%, conforme os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, divulgada pelo IBGE. Esse resultado representa um aumento de 7,4 milhões de pessoas em atividade, levando o número total de ocupados no país a um recorde histórico desde 2014, com 102 milhões de pessoas ocupadas. O nível de ocupação, que mede a parcela de pessoas em idade de trabalhar que estão empregadas, atingiu 57,9%, o maior em 10 anos. Além disso, o relatório do Observatório Brasileiro das Desigualdades revelou uma queda significativa de 40% na extrema pobreza em 2023, em comparação com 2022. O Nordeste, apesar de ainda ter a maior população em situação de vulnerabilidade, apresentou uma queda de 42,6% na extrema pobreza. A redução foi mais acentuada entre mulheres pretas, com 45,2%, e homens negros, com 39%. Por outro lado, a desigualdade de renda no país permaneceu estável em 2023, com os 1% mais ricos da população ganhando 31 vezes mais do que os 50% mais pobres. O relatório também destacou um aumento da desnutrição entre crianças indígenas e um crescimento no número de mortes por causas evitáveis, mostrando que ainda há muito a ser feito para enfrentar as disparidades no Brasil. Segundo o relatório, os dados indicam que, apesar das melhorias em alguns indicadores, ainda há desafios significativos a serem enfrentados no país. Vamos agora aos destaques do Boletim Paralímpico, com as principais conquistas dos nossos atletas nas Paralimpíadas de Paris 2024. Na natação, o Brasil começou a semana conquistando 4 medalhas. Gabriel Araújo foi campeão dos 200 metros livre na classe S2, conquistando seu 3º ouro em Paris. Além dele, outros nadadores brasileiros também subiram ao pódio, contribuindo para a excelente campanha do país na competição. No atletismo, Claudinei Batista foi ouro no lançamento de disco da classe F56. Beth Gomes, por sua vez, conquistou 2 medalhas, o ouro no lançamento de disco e a prata no arremesso de peso. E ao todo já foram 5 medalhas para o Brasil nesta modalidade. O sul-matogrossense Eldson Jacques conquistou o ouro nos 1.500 metros da classe T11 para atletas cegos. O paulista Júlio César Agripino, de Diadema, completou o pódio com a medalha de bronze na mesma prova, mostrando a força do Brasil nas corridas de longa distância. No triatlo, o Brasil fez história ao conquistar sua primeira medalha na modalidade. Ronan Cordeiro, paranaense de 27 anos, conquistou a prata na classe PTS-5, ficando atrás apenas do atleta americano Chris Hammer. A maior campeã paralímpica da história do Brasil, Carol Santiago, venceu os 100 metros livre da classe S12 na natação, garantindo seu 3º ouro em Paris e o 6º em toda a sua carreira. E finalizando a semana, mais um ouro na natação, com Thalisson Glock ganhando a primeira colocação nos 400 metros livre da classe S6. Com essas conquistas, o Brasil continua sua excelente campanha em Paris, acumulando medalhas e mostrando toda a força do paradesporto nacional. No quadro de medalhas, o Brasil está na 8ª posição, com 16 ouros, 19 pratas e 31 bronzes,
com um total de 66 medalhas, bem próximo de bater o recorde de 71 medalhas nas últimas Paralimpíadas. A classificação geral tem a China em primeiro com 79 ouros, seguido da Grã-Bretanha com 40 e os Estados Unidos com 27 medalhas de ouro. Essas foram as boas notícias de hoje no Boletim Suprem. Continue acompanhando nossa programação e as nossas redes sociais para mais novidades que transformam o nosso dia. Nos vemos no próximo boletim com mais notícias boas. Até lá!